Esse é o grande problema. Para provocar essa discussão, que é um dos itens das minhas 6 perguntas, eu acho que a gente tem que pôr no debate, sim, a reforma orçamentária. Porque, afinal de contas, o orçamento público é um instrumento, por natureza das democracias modernas, para rediscutir prioridades do Estado. E isso não se faz no Brasil. Por quê? Porque as finanças públicas foram empobrecidas. Não se discute mais finanças públicas. Despesa hoje é classificada em obrigatória e discricionária. E as receitas em primárias e extraordinárias. Isso não é classificação de gasto público em nenhum livro-texto que eu conheça. E a gestão fiscal se concentrou no resultado primário. Receita primária, despesa primária, resultado primário. Eu costumo brincar dizendo que foi o raciocínio que ficou primário. Nós não estamos discutindo realmente a questão na sua essência. Então, para não deixar de lado algumas coisas dos detalhes que eu queria mostrar aqui para vocês. Né? Aqui, onde é que está o Pajapa aqui? Não, devia ser aqui, né? Bom, cada teclado desse é diferente. É um outro problema de normatização das Olha lá. Isso aí já comentei. Né? De novo, voltamos para a mesma coisa. Né? Sancionamos um casamento, né? Do ajuste fiscal com a expansão dos gastos previdenciários e assistenciais, mas a saúde ficou de fora. Só que agora, eu vou mostrar os números à frente, a DRU funciona ao contrário. Porque se você for ver os dados do orçamento da Seguridade Social todo, a despesa com previdência, saúde e assistência já é maior do que a receita da Seguridade Social. O que está acontecendo agora? A gambiarra mudou de sentido. Né? Está acontecendo é você ter que botar mais recursos do chamado orçamento fiscal para financiar a Seguridade Social. Então, são coisas que às vezes não são ditas com clareza. E por essa razão, eu acho que o debate fica aprisionado numa questão que me parece, às vezes, não queria usar essa palavra, numa questão que não busca reconhecer a realidade. Fica examinando, vamos dizer assim, um pouco a superfície das coisas. Isso já acabei de mencionar, a solidariedade foi rompida e a saúde foi expulsa. E pior, o regime tributário, que era bem razoável na Constituição de 67, ele foi perdendo qualidade na Constituição de 88. Retornaram-se impostos que em si não são tão piores se fossem bem regulamentados, mas os inúmeros regimes especiais da COFINS e do PIS/PASEP, a complicação, nós estamos até conversando aí na entrada com os advogados que entendem dessa questão, né? O processo jurídico é um dos mais complicados do mundo, né? Processo tributário, desculpe. Né? E nós estamos discutindo, não vou falar nisso agora, a reforma tributária usando apenas uma expressão, precisamos simplificar. Tá bom, mas simplificação não pode ser confundida com simplismo, nós temos que olhar o problema com mais profundidade. Aí está o gráfico do efeito cremalheira. Mas você vê que chegou um ponto onde o efeito cremalheira já não era suficiente para sustentar o trem. A despesa já estava empatando com a receita lá naquele momento. De lá para cá piorou, porque a despesa cresceu mais ainda do que a receita. Né? Isso levou a uma coisa que está no fulcro dos problemas fiscais brasileiros. A rigidez do orçamento. Que alguns dizem que é 90 e poucos %, eu acho que é mais de 100. Eu fiz umas contas. Por que eu digo isso? Porque o conceito de despesa obrigatória, usado hoje, já há algum tempo, ele só considera como obrigatório o que está numa lei.
Então, ou na Constituição, a Previdência, a Lei da Assistência, o Bolsa Família, o que é objeto de outros instrumentos legais não é considerado obrigatório. Por exemplo, contrato para a realização de obras públicas. Um contrato é um documento legal. Estabelece o direito, o dever do Estado e o dever do cidadão que vai fazer a obra. Às vezes é uma obra que vai durar mais de 5 anos ou mais. Né? Então, também, então, no pagamento, se devia ter o cronograma obedecido, mas não é obedecido porque não é obrigatório. Da mesma forma, tem muita gente que não sabe disso. O custeio e o investimento em saúde e educação, o mínimo constitucional para custeio e investimento não é necessariamente pago. Porque a contabilidade brasileira inventou um outro artifício, contabilidade fiscal. Você tem, a despesa corre 3 etapas. A despesa é empenhada, a despesa é... Como é que... Agora nem falou até agora. Hein? Não, é empenhada tem outra palavra, mas, enfim, um empenho significa que o serviço foi reconhecido, então você empenha. Né? E liberada. Liquidada, desculpe a palavra. A despesa foi liquidada, quando você empenha, a despesa foi liquidada. E depois você paga. Mas se você chegar em Portugal e dizer que você liquidou a sua dívida, ninguém vai entender nada, porque liquidar acabou, não tem adjetivo, mas nós inventamos essa distinção. Então, se foi liquidada o custeio e o investimento em educação, ele pode ser reconhecido como suficiente para cumprir o mínimo constitucional em custeio em educação. Não é por acaso que o custeio de educação e saúde está sendo, e o investimento também está sendo comprimido, porque você tem uma montanha de custeio de investimento acumulada sob a forma de restos a pagar. Então, qualquer um que for olhar lá as estatísticas de restos a pagar vai ver o tamanho do problema. Né? Eu até escrevi um textozinho que eu chamei da montanha mágica para mostrar como é que essa montanha de restos a pagar foi sendo acumulada. Então, isso foi um... É isso aí que eu estava falando. Né? Mesmo considerando que a EDRU não existisse, o último dado que eu tenho aqui, que não está totalmente atualizado, mas se for atualizar vai ser pior ainda, né? Mesmo de conhecer, se não existisse a EDRU, a Secretaria de Orçamento Federal fez um estudo muito interessante sobre o orçamento da Seguridade Social. Mostra que é deficitário desde 2011, mesmo supondo que não tirasse esses 20%. E esse déficit veio crescendo, que em 2017 já estava equivalente a 3,5 pontos percentuais do PIB, que é um déficit altamente expressivo. Né? Que é o que eu estou dizendo. Aí a gambiarra inverteu. Ao invés de a Seguridade estar transferindo recursos para o outro lado, é o contrário. Né? E isso também explica todos os fenômenos que nós estamos assistindo aqui, de problemas sociais em outras áreas. Esse aí tem o gráfico que eu acabei de falar, e o outro gráfico é a mesma coisa. Né? É mais sério o problema, por quê? Porque a má qualidade do atual regime tributário, ele tem outra explicação que é muito séria para o futuro. Segundo as estimativas de alguns dos economistas que fazem essas contas, a chamada elasticidade receita dos impostos, do PIB, da receita em relação ao PIB, já está, na melhor das hipóteses, igual a 1, ou menos do que 1. Esse conceito de elasticidade da receita em relação ao PIB é simplesmente dizer quanto é que a receita cresce se o PIB crescer um determinado percentual. Antigamente a gente tinha uma regra de bolso, né, que era mais ou menos o seguinte: a receita crescia mais ou menos 1,5 vezes o PIB. Enquanto a indústria estava crescendo, que era a atividade que mais gerava imposto, isso funcionava. Hoje, a receita cresce, na melhor das hipóteses, a mesma taxa de crescimento do PIB. Para alguns já é um pouco menos. O grosso das despesas consideradas obrigatórias cresce mais do que o PIB. Então, o desajuste estrutural é enorme. E nós não estamos discutindo o problema com essa profundidade. Nós estamos simplesmente procurando tapar o buraco, vendendo patrimônio.
num modelo de gestão fiscal que eu, de brincadeira, costumo chamar do modelo Jorginho Guingue. Quem não é do Rio de Janeiro não vai conhecer a figura, mas o Jorginho ele era um conhecido bilionário, herdeiro da família Guim, que foi inclusive ocupou aqui para Porto de Santos, era propriedade do pai, etc. E, segundo ele disse, ele calculou mal o tempo que ele ia viver. Ele foi vendendo patrimônio. Vivia em festas em Hollywood, né? E acabou de favor, morreu de favor na casa de um amigo. Hein? Errou o time. Exatamente. É semelhante ao problema da Previdência. As pessoas estão cada vez vivendo mais, mas os recursos não estão sendo suficientes para atender a essa preocupação. E agora nós estamos nesse mesmo problema, quer dizer, vendendo as joias da coroa. Só que boa parte das joias da coroa já foram vendidas e daqui a pouco só sobram as bijuterias. E não se sabe se vai ter. O país está puxando a corda e essa reforma da Previdência não é uma mudança de modelo. É simplesmente mais do mesmo e não vai resolver nada. É claro que tem uma. É claro que tem algum efeito, porque vai reduzir a taxa de crescimento das despesas com a Previdência. Mas o que a gente estava na reunião de manhã também discutindo aqui, e a intervenção da Zélia foi muito importante, assim, nós não discutimos o outro lado do déficit previdenciário, que é o lado do financiamento. Qualquer déficit é o desencontro entre dois fluxos, o da despesa e o da receita. Né? Na verdade, eu estava propondo, junto com a turma da Receita Federal, exatamente agora, quando for discutir previdência social, discute as duas coisas simultaneamente. Como é que você vai reduzir a despesa e como é que você vai melhorar o financiamento? Isso não foi feito. E a questão do financiamento é mais séria, porque a revolução digital que está aí na praça e afetando já o regime tributário, afeta muito violentamente a base de financiamento dos salários. Não vai ter mais no mundo do emprego daqui para frente, por muito tempo, massa de salário suficiente para pagar o déficit da Previdência. Nós vamos ter que discutir isso, sem dúvida. Né? Então, esse gráfico mostra isso com muita propriedade. Então, alimentamos um vício, receitas extraordinárias. Todo vício é difícil mesmo de abandonar. Né? Porque abandonar um vício envolve um esforço, né? Muito esforço. E é aquilo que eu estava comentando. Nós chegamos no mundo do George Orwell, né? A nova língua. No caso, a nova língua é a nova língua orçamentária. Primário, obrigatório e por aí afora. O modelo de gestão fiscal, na verdade, se limita hoje a uma tesouraria. Uma grande tesouraria que é mais ou menos como fila de aeroporto. Né? Quem é que chega primeiro e quem é que chega por último. Né? Tem a fila para mais de 80 anos, a fila de prioridades por lei, a fila do cartão ouro, a fila do cartão não sei o quê, a fila de quem está sem bagagem, a fila de quem tem bagagem, a fila de quem não tem nada. Ao chegar na terceira fila, o dinheiro da tesouraria já acabou. Né? Então, nós precisamos pôr uma discussão mais profunda sobre essa temática que eu não estou vendo. Né? Mas, enfim. Eu fiz um grande trabalho sobre reforma orçamentária na GV, no Rio, durante 2 ou 3 anos para trás, ou mais. E eu disse que uma das boas coisas, se é que eu posso eleger uma, da Constituição de 88 foi a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi jogada fora, literalmente. A Suécia fez isso numa reforma de meados de 88, criou uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, não com este nome, mas com a mesma ideia, para dividir a discussão orçamentária em 2 momentos. Os grandes números, as grandes prioridades, e no segundo momento os detalhes da programação. Que programas nós vamos criar para atender a essas diretrizes? Aqui não ficamos disso. A Lei de Diretrizes do Estado devia ser uma lei orçamentária de médio prazo. Mas, enfim, aprovou-se o teto dos gastos. Boa coisa. Criamos o teto.
Mas, se não fizermos nada, o teto vai ser rompido. Aí várias pessoas que estão fazendo conta estão dizendo isso. E a casa já não suporta. Exatamente. Exatamente. E é o que eu estava comentando hoje de manhã. Quer dizer, a gente fica tentando resolver o problema impondo uma regra, um limite, sem cuidar de como recriar condições para que as coisas se ajustem. O Brasil tem o hábito de começar as coisas pelo fim. Né? Adiar sempre uma solução para o problema e buscar contornar a pedra. Mas vai ficando cada vez mais difícil a gente avançar desse jeito. Não vou ficar repetindo o número, porque o número é muito chato. Né? Num dos textos que eu produzi ultimamente, eu estava falando que era preciso a gente discutir as reformas gêmeas. As gêmeas que eu estou falando é exatamente a tributação, o orçamento. Por quê? Porque o centro da nossa discussão devia estar o Estado. Vamos começar a discussão discutindo o Estado Nacional. Aí, bom, a Constituição define quais são as responsabilidades do Estado Nacional. Mas aí nós temos que cuidar de 3 pernas de um tripé, no nosso caso. Como é que as responsabilidades do Estado estão sendo financiadas? E como é que elas precisam ser refinanciadas? Segundo tripé, como é que as responsabilidades do Estado foram repartidas entre os entes que compõem o Estado Nacional, vale dizer, os entes federados, que o Brasil é uma federação. E ao discutir a responsabilidade dos Estados entre os entes, nós teríamos que discutir como é que os recursos são repartidos entre os entes federados, de tal forma que haja equiparação em cada local, em cada ente, o tamanho das responsabilidades que cada um precisa exercer e os recursos que cada um tem à disposição para exercer. Eu tenho conversado muito com municípios, principalmente os maiores aqui da Frente Nacional dos Prefeitos, e os prefeitos hoje vivem agoniados, porque dizem que nós não estamos gastando só 15% em saúde. 15 ou não? Saúde é 15, os municípios é 15, os estados é 13, 12. Né? Nós não estamos gastando só 15, nós estamos gastando 30, às vezes mais. Porque a pressão da população aqui é muito forte, e nós não temos dinheiro para fazer, mas temos que fazer. O que quer dizer o seguinte, nós não rediscutimos e não estamos discutindo nessas propostas de reforma tributária qual seria o novo modelo de federalismo fiscal, que é um tema presente em qualquer federação. E terceiro, perna desse tripé, é a questão orçamentária. Porque todo mundo vive falando, é preciso melhorar a qualidade da gestão pública. Eu estou de acordo. Mas não há condições para melhorar a qualidade de gestão pública. Por quê? Porque os gestores públicos, na sua maioria, que está encarregado lá de dirigir a rede hospitalar aqui do município de São Paulo, em qualquer outro lugar, ou a rede educacional, ele não conhece o seu fluxo de caixa. Vou usar uma expressão assim bem popular. Né? Bom, aí é outra história, também faz parte. Mas aí é um elemento que faz parte de outro tipo de ética. Né? Mas, na concreta, eu quero dizer o seguinte, nós temos que fazer a reforma orçamentária, porque o orçamento é, por definição, um instrumento de gestão de qualquer organização, seja pública, privada, internacional ou de qualquer outra natureza. Se não há um orçamento que garanta esse equilíbrio ao longo do tempo entre recursos e responsabilidades, não há como ter uma boa gestão. Pior, no Brasil nós temos desequilíbrio entre muito dinheiro ele tem pouco problema e pouco problema ele tem muito dinheiro, que é uma coisa que afeta particularmente os municípios,
grandes e pequenos. É um tema complicado, para dizer o mínimo. Acho que eu fui para frente. Devia. Quando se aprovou o teto, deveria ter havido uma forte demanda para rediscutir prioridades. Por que é assim? Por que está tão rígido? Por que não? Mas não aconteceu. Ficamos esperando que o crescimento da economia pudesse aliviar a situação. Mas não vai aliviar. E como eu acabei de mencionar, a receita já não cresce mais o tamanho suficiente para cobrir a maioria das despesas que crescem acima do PIB. Então, a situação é complicada. Na verdade, é um labirinto que a gente não sabe muito bem qual é a saída e mais ou menos como na fábula do Lewis Carroll. O personagem principal, Alice, encontra um gato socrático. E pergunta ao gato, está presa lá, mas qual é a saída? E o gato responde filosoficamente, a saída depende de para onde você quer ir. E onde estamos no Brasil é assim, nós não estamos sabendo para onde vai. Por onde é que vai o Brasil desse novo mundo? Onde não há investimento público porque não tem dinheiro, não há investimento privado porque não há expectativa de que não tem demanda, não tem investimento privado. Não há visão estratégica. O que nós vamos ser daqui a 10 anos, no mínimo? O que nós vamos ser daqui a 30 anos? Pelo jeito não vamos ser nada, porque do jeito que está, a economia brasileira não vai atrair para o Brasil os gigantes da era da nova tecnologia. Eles não vão vir para cá. Até porque 2 insumos fundamentais dessa nova economia são sistema de telecomunicações, internet da última geração, que não confiável, que não caia toda hora, que é o que movimenta a nuvem, e energia elétrica abundante e barata para sustentar todos os servidores que mantêm essa circulação estratosférica. Tanto que quem veio minerar Bitcoin no Brasil foi para o Paraguai. Energia é mais barata, porque o Brasil até subsidia, e o sistema de telecomunicação deve ser melhor do que o nosso, que é um desastre. E o Brasil é o país que mais tributa exatamente telecomunicações e energia elétrica. Então, estamos numa situação difícil. E vemos na crença de uma ilusão. Esse é acho que precisamos trazer ao debate o notável romancista Balzac, das ilusões perdidas. Por quê? É isso, a ilusão de que as coisas vão se resolver, vai aparecer alguma coisa salvadora aí que vai nos tirar desse buraco. Eu não estou vendo. Independente de qualquer motivação política, eu sempre costumo mencionar o seguinte: por que a China saiu da situação que estava e está se transformando hoje na grande potência mundial? Porque tem plano estratégico de 30 anos. E está passando os Estados Unidos no terreno das inovações tecnológicas mais modernas. É isso que nós não estamos vendo no Brasil. Não tem, sem saber exatamente para onde é que nós vamos caminhar. Estamos falando aqui do orçamento tem que derivar de plano estratégico, o país tem que ter mais se enxergar no futuro. Claro. Quais as metas que eu quero ter, educação, saúde, crescimento econômico, etc. Ok, agora vamos olhar o que eu tenho de recursos para gerar receita e que despesas eu terei, ou investimentos eu terei para atingir. Então, falar em seguridade social, você fala de plano estratégico, é exatamente o ponto que o senhor está colocando. Não, na medida que o Brasil não existe esse movimento político social, a gente também não consegue, como sociedade, perceber ou pressionar essa classe que está aí, domina o país, a implementar uma visão. É o que o senhor colocou, a gente não se enxerga. É como se as coisas fossem resolver sozinhas. E aí nós não vemos o tamanho do problema que nós estamos criando para frente. Porque não é só o problema demográfico. A população está envelhecendo, claro, isso acontece no mundo inteiro.
E como é que isso vai segurar no futuro, daqui a alguns anos? Como é que nós vamos conseguir administrar essa situação? Eu estou preocupado, mas espero enxergar ainda um pouco mais adiante o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Mas o que eu ia dizer para concluir essa peroração? Eu escrevi um livro que eu chamei do Novelo Fiscal. E a capa do livro é mais ou menos isso aqui mesmo, é um novelo. Né? Esse novelo foi se formando exatamente por essa situação. Novelo tem fios de várias cores, fios mais grossos, fios mais finos, mas como me ensinou a minha avó há muitos anos, os avós antigamente faziam tricô, né, aquele negócio. Acho que hoje ninguém mais faz isso, né? Mas, e as avós sempre ensinavam, para desembaraçar o novelo é preciso puxar o fio da meada. Se você puxar o fio errado, o novelo vai ficando cada vez mais apertado. E o fio da meada está exatamente nessa discussão que foi entrelaçando as questões do orçamento da Seguridade Social com as questões do orçamento fiscal. E como é que nós vamos sair desse novelo? Acho que a gente precisa voltar a discutir o financiamento do Estado brasileiro. E para discutir o financiamento do Estado, nós temos que discutir o financiamento da Federação Brasileira. Tem alguns fatos históricos que às vezes justificam por que a gente não trata seriamente a questão federativa. Né? Exemplo, não sei se alguns aqui vão se lembrar disso. A República e a Federação foi instalada por um regime provisório. Né? Não um decreto da dupla, acho que Deodoro Floriano, que mandaram o imperador para casa. Né? E depois só foi institucionalizado na Constituição de 1891. Que se alguém for ler, vai achar que está parecendo que está lendo a Constituição americana. Não por acaso. Então, meus amigos, nós estamos naquilo que eu chamaria de uma armadilha fiscal do baixo crescimento. Os economistas usam uma expressão conhecida que é a armadilha da renda média. O país sobe até chegar num nível de renda média, onde o Brasil se situa mais ou menos hoje em dia, mas não consegue dar o salto para chegar ao nível dos países mais desenvolvidos, porque fica aprisionado. Uma situação onde não tem como sair do crescimento, porque você está aprisionado em vários. No nosso caso, a armadilha da renda média hoje é basicamente uma armadilha fiscal. Nós ficamos olhando para frente, mas não olhamos para trás. Por que nós chegamos a essa situação? Para que você tenha boas respostas e boa solução, você precisa começar com boas perguntas. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos discutindo tudo. Estava falando aqui fora no intervalo. Nós estamos discutindo uma reforma tributária começando pelo fim. Apresenta uma PEC detalhada para discutir como é que vai ser. E o diagnóstico? Qual é o problema? Qual é a solução que a gente precisa corrigir? Como fazer isso? Que caminho trilhar para chegar lá? Não vamos discutir isso. A reforma da Previdência é boa? Foi, é boa. É boa, mas não é suficiente. Porque nós não estamos discutindo por que o déficit previdenciário chegou onde chegou. E como é que a gente precisa caminhar para discutir uma solução estrutural definitiva para esse déficit. Porque, na verdade, o próprio governo reconheceu que daqui a mais alguns anos vai ter que fazer uma reforma previdenciária de novo. Né? Porque a situação está mudando muito rapidamente. Mas ainda não trouxe a discussão a reforma do financiamento da Previdência, que é uma questão central. Enfim, o que me preocupa nessa discussão toda é que a gente precisa questionar as questões, os problemas. Né? Não podemos ficar amarrado numa situação que em 88 fazia sentido e que hoje provavelmente precisa ser rediscutida seriamente. Faz sentido manter essa divisão hoje em dia? Eu pergunto. Para mim, não faz, mas para outros fazem. Então,
Mas o que eu ouvi sempre dos meus amigos do direito é que o fundamental é explorar o contraditório. Então, eu estou fazendo questão de vir aqui exatamente para provocar a discussão da necessidade de provocar o contraditório. Não sei até que pontos isso vai agradar a audiência, mas eu, como dizia o velho mestre Chacrinha, a Maria também não vai ter, mas o Chacrinha ainda aparece aí naqueles canais da TV, né? Ele costumava usar, assim que ele entrava no palco, ele costumava dizer uma frase assim: eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para provocar. Então, com isso, eu encerro essa discussão e à disposição para fazer outras provocações. Muitíssimo obrigado, professor Fernando Rezende. Fiquei muito satisfeito aí, já o conhecia, já conhecia suas palestras e etc. Mas particularmente algumas coisas me deixaram mais satisfeito. Por exemplo, o fato de que nós vimos agora uma palestra que voltou-se mais à parte orçamentária, porque o curso é de orçamento da Seguridade Social. Então nós temos dois pilares, que é o orçamento e a Seguridade Social. Mas a Zélia é mais simpática, os alunos gostam mais e temos muito mais alunos de Seguridade Social do que de orçamento. Então é comum a discussão ficar mais sobre a Seguridade Social do que sobre o orçamento. Então pelo menos agora a balança pendeu um pouquinho mais para o lado do orçamento. Acho que isso para mim, foi muito bom ver isso. E também dois pontos que eu gostei de ouvir foi o fato de que eu sou um entusiasta do planejamento e um crítico da falta dele, né? Inclusive a última tese que eu escrevi foi justamente sobre o planejamento, e eu falo que é inaceitável que nós tenhamos um país em que, no que se refere ao planejamento que eu chamaria não orçamentário de médio prazo, mas aquele econômico de longo prazo, nós não temos até hoje, desde que foi feita a Constituição em 88, determinou que houvesse um planejamento de caráter nacional, né, econômico. Isso nunca foi feito. Portanto, há 30 anos que eu digo que nós vivemos sob uma administração bombeiro, né, que voltada a apagar incêndios. Então, nós estamos sempre trabalhando para trás e não para frente. Então, tenho repetido isso, tem vários textos meus sobre isso, e também por ter chamado a questão sobre outro ponto que eu insisto muito, que é a questão federativa, né? Esquecem que quando nós estamos diante de um país com uma organização federativa, e a maior parte das políticas públicas, principalmente as mais importantes, elas têm que levar em consideração a questão federativa, e esse é um ponto crucial, e dificilmente se isso é levado em consideração. Eu acho que mais as pessoas que se focam no estudo da parte financeira é que se dão conta da relevância que é ter que resolver ou levar em consideração a questão federativa, né? Estava até comentando ali fora que, só para dar um exemplo, muito se fala na reforma tributária e a discussão fica sempre concentrada nos tributaristas, e os tributaristas olham a relação fisco-contribuinte, né? É sempre um fisco contra um contribuinte. Mas o problema que dificulta a aprovação da reforma é justamente o problema dos fiscos se relacionarem entre si, né? Essa que é a grande dificuldade, e você não vê realmente a discussão se concentrar nesse ponto. E em políticas públicas em geral, como educação, saúde e até mesmo a questão da previdência, essa questão federativa é relevante. Então, muito obrigado por ter tocado nesses pontos que eu insisto. Zé, eu vou passar a palavra para você fazer algumas considerações, e em seguida nós passamos para o público aí para ver se tem alguma questão a fazer. Professor, eu gostaria, assim, se o senhor pudesse tocar, porque na semana passada até discutimos na disciplina se hoje se justificaria, ao menos nos percentuais que foram estabelecidos lá na Constituinte, os mínimos. Por exemplo, o mínimo para a educação. Eu até mencionava que hoje, com a redução da natalidade, você tem uma realidade bastante diversa. Você tem muito mais idosos, até comentava hoje de manhã lá na
associação comercial, essas novas necessidades, por exemplo, a longevidade, ela exige que se pense em proteger o idoso dependente de uma terceira pessoa, mas nós não temos recursos para pensar nessa proteção. Será que é o adequado? Também nós discutimos na semana passada lá, quando levantei essa questão se justifica ou não o mínimo. Por exemplo, quando você fala em remuneração do professor, que as pessoas dizem, mas o professor tem uma remuneração muito baixa. Só que quando o professor está na ativa, essa é uma despesa de educação. Quando ele passa para a inatividade, é uma despesa de previdência. Então, eu até dizia que, falei isso no congresso quando eu estive lá, que se nós fôssemos perguntar para o professor se ele não aceitaria ficar mais tempo para ter uma remuneração melhor, talvez nós nos surpreenderíamos com a resposta, né? Porque hoje, quando você fala em mudar alguma coisa, é como aquele umbiguinho eu tenho que cuidar tanto do meu umbigo que eu não posso pensar na realidade global. Então, por isso que eu queria ver a sua posição, inclusive porque o senhor esteve lá na Constituição, o mínimo de saúde veio posteriormente, com a emenda constitucional 27, se o senhor achou adequado ou não essa adoção do mínimo com a emenda 29 e agora com a emenda 86. Eu, inclusive, esses dias ouvi do ministro do Supremo, né, que eu dizia que você tem pouco financiamento da saúde porque você gasta muito com previdência. Se eu tenho saúde, previdência e assistência, se eu estou gastando muitos recursos com um dos direitos, os outros vão ficar com menos recurso, né? E aí que achava que era adequado a reforma para que ao menos a gente conseguisse pensar mais nesse subfinanciamento que tem da saúde. O senhor comentava dos 30%, hoje a receita das contribuições que têm sido destinadas à Previdência são bastante ínfimas, considerando os gastos com Previdência, mas aí esse ministro dizia, não, mas o que nós gastamos mesmo é com dívida, juros da dívida. Então, se o senhor pudesse pontuar um pouco de município, nós tínhamos menos de 1.500 municípios quando da Constituição e hoje temos 5.570, né? Então, eu vou fazer umas provocações. O senhor disse que fez umas provocações e eu, já que tenho contraditório e oportunidade de ouvi-lo como um grande especialista em matéria de federalismo, eu tenho nós estamos com 6 alunos aqui lá do Mackenzie, são 7, 6 estão aqui, que é federalismo fiscal e financiamento dos direitos sociais, então até para ouvir de um especialista, um dos autores que nós discutimos lá na nossa disciplina, então são questões que eu levanto para o senhor e se o senhor pudesse manifestar sobre isso. Não. Bom, são, na verdade, 2 coisas que a professora Zélia põe na mesa, né? Vinculações. Pior. Vinculações perenes. Que não sei se todo mundo sabe, mas a vinculação para a educação está desde a Constituição de 1934. Que era um pouquinho diferente, foi crescendo até 88. Né? Vinculações no texto constitucional, eu acho que agridem o bom senso. Por quê? Porque vinculação, na verdade, é uma forma mais rígida de garantia, de garantir o acesso a determinados direitos. Mas a vida é dinâmica, a sociedade muda, a demografia muda, a economia muda. Então, vinculações deveriam poder se ajustar a mudanças na dinâmica socioeconômica. O Brasil, em 30 anos, passou por um processo de urbanização quase que inédito no mundo. Hoje tem mais gente, o último dado que eu vi do IBGE, deve ter mudado, tem mais gente em cidades com mais de 1 milhão de habitantes do que em toda a zona rural brasileira. O que significa isso? Uma mudança enorme. A pobreza hoje é urbana, a sua maioria não é necessariamente rural. Então, numa das conferências da Índia que eu participei, o lema da conferência era muito interessante. Era assim: unidade na diversidade, a federação. Unidade para os grandes objetivos nacionais. E diversidade, a necessidade de ter condições diferentes
para que cada ente federado possa se ajustar às diferenças do perfil demográfico e socioeconômico dos seus habitantes. No Brasil, nós criamos unidade na diversidade. Desculpe, nós criamos uniformidade na diversidade, que é tudo vinculações uniformes. Todo município, todo estado tem que botar 25% em educação. Ora, a maioria dos municípios, 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. Quase todos estão em áreas rurais. Consequentemente, essas áreas praticamente tem poucos jovens, porque esses jovens emigraram para a busca de emprego nas áreas urbanas. A maioria dos habitantes são aposentados, às vezes aposentados rurais, e outros proprietários de fazendas, etc. Né? E provavelmente a demanda por educação ali é relativamente pequena comparado à demanda da população de qualquer município de região metropolitana aqui da cidade de São Paulo ou qualquer metrópole do Brasil. Né? Mas isso não muda. Então, o que isso acontece? De novo, um enorme desequilíbrio de onde está o problema e onde está o dinheiro. Não há correlação entre essas coisas. Né? Em saúde, a vinculação foi instituída em 2000. Né? Mas ali tem um pouco também. De um lado, com uma justificativa de que a Constituição estabeleceu que a Seguridade Social era ser financiada com recursos do orçamento da União, dos estados e dos municípios. Então, ali você obrigava estados e municípios a cumprir a regra da Seguridade Social. Mas, de novo, a vinculação uniforme. Né? O mesmo problema de que a concentração da demanda por saúde não tem a ver com um percentual uniforme para todo mundo. Depois vem piso salarial para remuneração de professores ou de médicos, né? Desconsiderando o fato de que o custo do cidadão viver numa cidade X ou numa cidade Y é muito diferente. Então não faz muito sentido o piso salarial também igual para todo mundo. Né? Então, nós fomos criando essas regras. Eu acho que a gente devia, voltando à questão do planejamento e da visão estratégica, qual é o nosso plano educacional para os próximos 10 anos, ou 15 anos, se você quiser. Quais são as metas que precisam ser atendidas nesse período? Como é que a gente vai monitorar o atendimento dessas metas? E com que recursos precisam ser garantidos por esse prazo para atender a esse resultado? No fim desse prazo, a gente rediscute se deve prorrogar, se deve alterar ou se deve cancelar. Isso é uma regra usada muito em outros países. A Inglaterra é pioneira na ideia de fazer estudos periódicos de reavaliação de prioridades nacionais, né? Que no Brasil nunca se fez, porque nós estamos exatamente nesse problema que a gente estava comentando aqui. Então, eu acho que deve ter garantia? Sim. A garantia deve ser eterna, permanente? Eu acho que não. Deve ser por prazo determinado? Sim. Mas deve estar condicionada a metas, né? E que também não temos nada disso no Brasil. Né? Esse é um problema que está vinculado a garantias, direitos e orçamento, e planejamento orçamentário. A segunda questão que você menciona, não tem problema porque tem muito gasto com juros da dívida. Não é, meus amigos? Mas a dívida tem que ser honrada. E não tem como você imaginar que você não vai poder financiar os juros da dívida, porque o país quebra, a economia do país quebra. As crises, grandes crises, são simplesmente em cima disso. O Brasil tem uma grande vantagem nessa particular. Grande parte da vida interna, ou a maioria da dívida interna, está em moeda nacional. É um caso diferente do da Argentina, onde grande parte da dívida interna estava em dólar. É por isso que a Argentina vem quebrando sucessivamente, porque não atende ao princípio de que o pagamento da dívida precisa ser honrado. Dizer que você não precisa pagar a dívida e pode desviar o dinheiro para outra coisa, me parece que não faz no mínimo sentido. Faz sentido, sim, para a gente rediscutir a necessidade de controlar o nível de endividamento do Estado Nacional. Não há uma regra que diz que tem que ser X%. Depende das condições internas de cada caso. Mas o fato é que, nesses últimos anos, a dívida interna do Brasil cresceu muito rapidamente. As últimas estimativas já diziam que ele está na faixa de 80% do PIB. Por que não tem crise no Brasil?
porque a dívida é basicamente financiada com moeda nacional e, ultimamente, com a redução da taxa de juros, o custo de financiamento da dívida caiu bastante nos últimos anos. Então, o Brasil consegue segurar. Ademais, o Brasil consegue manter um superávit comercial nas contas externas, o que lhe dá, com o tamanho das reservas, lhe dá uma certa tranquilidade para administrar o problema. Mas não podemos abrir mão dessa questão, sob o risco de nós irmos ainda mais para o buraco, do ponto de vista do crescimento da economia. Então, tudo isso, de novo, nos dá de volta a questão de como é que nós vamos lidar com o federalismo fiscal e as garantias sociais. São duas coisas que eu acho que nós esquecemos de juntar. Né? E esse na nossa disciplina lá não, porque é federalismo fiscal e financiamento dos direitos sociais. Pois é. Na verdade, a única vez em que se discutiu a sério um modelo de federalismo fiscal foi em 63, numa comissão de reforma tributária que foi instalada na Fundação Getúlio Vargas, ainda no governo João Goulart, para propor uma ampla reforma tributária nacional que foi implantada mais ou menos em 65 e depois consolidada em 67. Mas por ter sido associada a uma obra do regime militar, acho que isso contaminou a discussão da proposta, tanto que ela foi ignorada na Constituinte de 88, que rasgou todo aquele regime anterior e criou uma rigidez institucional que não dá para sustentar mais. Para a gente discutir a reforma do federalismo fiscal, a gente tem que discutir a necessidade de reduzir a rigidez institucional, que está consolidada no seguinte. O acordo de 89 fez duas alterações problemáticas nas regras de rateio dos fundos constitucionais. Os estados fizeram um acordo entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A maior parte dos recursos do FPE vai ser repartida entre os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e menos do Sul e Sudeste. São Paulo, se não me engano, ficava só com 2% desse acordo. O argumento era muito simples, que a receita estava mais concentrada aqui e os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste tinham menos receita do ICMS, porque não tinham indústria. Então, bem. Só que você, desde 89, deixou de mexer nesse negócio. Não faz mais sentido do ponto de vista econômico Norte, Nordeste e Centro-Oeste estarem juntos. A economia do Centro-Oeste não tem mais nada a ver com a economia do Nordeste. E muito pouco com a da Amazônia. Por que não quebra isso? Por quê? Se você somar com a criação de novos estados, politicamente, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm maioria absoluta no Senado Federal. Então não passa nada. Tem maioria absoluta, não tem maioria de 2/3. Então não passa nenhuma mudança que vai implicar em alterar o que foi decidido lá atrás. E os municípios continuam divididos em municípios maiores da Frente Nacional dos Prefeitos e pequenos da Confederação Nacional dos Municípios. Mas os municípios também foram afetados pela questão regional. Só que não ainda puseram isso em debate. Por que eles foram afetados pela questão regional? Porque o outro equívoco foi de 89, foi fazer o pré-rateio do FPM entre os estados. Que no modelo de 63, o FPM era repartido diretamente pelo governo federal aos municípios. E a cota do ICMS ia para os... Qual era a lógica? A lógica era o seguinte. O ICM, de então, repartia 20%, ou entregava aos municípios 20% da chamada cota-parte dos municípios no imposto estadual, com base num critério do valor agregado no município. Então, isso significava o seguinte, que naquele momento, as cidades que tinham muita gente, as mais populosas, eram que tinham uma economia mais desenvolvida. Então, o rateio do ICM beneficiava principalmente as cidades com mais população. As cidades pequenas praticamente não tinham atividade relevante. Então, a transferência do FPM diretamente aos municípios pelo governo federal adotou um rateio inversamente proporcional ao tamanho da população. Quer dizer, quanto menos habitantes, mais recursos ia para aquele município. Então, tinha uma lógica que as duas coisas se combinavam para compensar. Só que essa lógica foi quebrada quando você fez o pré-rateio entre os estados. Então, hoje você pega duas situações.
para usar a sua referência na natalidade, né? O Rio Grande do Sul, ou é gaúcho, não sei como é a palavra. Gaúcho, mas já ficou paulista. Pois é. Então, estado do Rio Grande do Sul, para usar uma boa referência. Talvez tenha sido o estado que mais perdeu população em relação ao tamanho da população brasileira. Quer dizer, qual era o percentual da população brasileira do Rio Grande do Sul em 1988 e qual é o percentual da população do Rio Grande do Sul hoje, em relação ao total Brasil, claro. Vice-versa, estados do Centro-Oeste, alguns da Amazônia, em outros lugares, tinham uma participação pequenininha no total da população brasileira. Com a mudança de 30 anos congelados os rateios, o que significa? Os municípios do Rio Grande do Sul repartem entre eles um percentual do FPM muitas vezes maior do que repartiria se ele fosse atualizado para valores de hoje. E isso explica por que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais multiplicou o número de pequenos municípios. Tem municípios com menos de 5 mil habitantes. Tem? Pois é. De outra parte, os estados do Nordeste, do Centro-Oeste, alguns do Nordeste perderam população também, os do Centro-Oeste ganharam população. O estado do Centro-Oeste repartem entre eles um percentual muito menor do que repartiriam se fosse atualizado esses percentuais. Então, as diferenças entre municípios do mesmo tamanho cresceram enormemente. Você pega um município de 20 mil habitantes no Rio Grande do Sul e compara com um município de 20 mil habitantes numa cidade qualquer do Nordeste ou da Amazônia, são completamente diferentes do ponto de vista de receita orçamentária per capita. Mas isso não está sendo discutido ainda. Eu fiz um trabalho com o BID, que ainda não publicou, para mostrar essas disparidades de receita entre municípios, principalmente entre estados, como é que elas cresceram. Isso é um ponto de partida para discutir como é que a questão federativa na reforma tributária precisa ser tratada de outra maneira. Mas esse é o problema. Então, com isso, como as vinculações não mudam, um município de 5 mil habitantes tem que continuar aplicando 25% em educação, 15% em saúde. E aonde? Então, e aí, eu no passado conversei com alguns secretários de Fazenda, de vez em quando eu converso, municipais, e eles, não, nós temos que inventar um jeito de gastar, porque senão o Tribunal de Contas cai em cima da gente. Então, dá um adicional uma gratificação especial para professores no fim do ano, compra material que supostamente não vai ser deteriorado e por aí afora. Aí você cria uma situação de absoluto desperdício no uso do dinheiro público. Porque você está amarrado a regras que não se ajustam. Esse é o nosso grande problema. É o grande problema das regras tributárias, é o grande problema das regras orçamentárias. Nós criamos uma excessiva rigidez ao longo do tempo. Tudo está pré-determinado. E aí, como as coisas mudam e as regras não mudam, talvez alguns diriam, não tem o que fazer com que as coisas não mudem, mas não é assim que essa parte a gente não controla. Né? Nesse estudo do BID, o senhor está fazendo uma proposta para os fundos de participação dos estados e municípios? Não. Eu acabei de dizer que eu me recuso a fazer qualquer proposta antes de fazer um bom diagnóstico e antes de fazer as perguntas corretas. O que a gente quer fazer? O que a gente precisa fazer? Qual é o problema? E como é que a gente vai enfrentar esse problema? Mas a ideia é sim. Porque antes de fazer proposta, acho que a gente precisa fazer um debate, um diálogo federativo. A minha proposta com isso é fazer um diálogo federativo. Vamos discutir um diálogo, quer dizer, uma sequência de temas que precisam ser abordados, postos em discussão, para ver, no final desse processo, como é que a gente rediscute o modelo de federalismo fiscal. Que não é uma questão trivial, tem muitos conflitos, como vocês sabem, de interesses, e se não lidar corretamente com o problema, a gente pode piorar, ao invés de melhorar. Que é o que eu estou vendo que pode acontecer com essa discussão tributária. Enfim.
Alguém quer fazer alguma questão? Alguém gostaria de fazer alguma questão adicional aqui, o professor Fernando? Então, por favor. Deixa eu falar lá. Não precisa. Não, mas a ideia é ficar. Senão você não aparece. Vamos tentar. Professor, boa noite, obrigado pela palestra. Meu nome é José Carlos. Eu queria que o senhor pudesse discorrer sobre a existência de medidas defendidas pelos estados e municípios para a redistribuição de receitas, se elas facilitam a ampliação dos conflitos, como no caso serviços como impostos únicos, alíquotas, os desequilíbrios, se isso fomenta essa questão de ampliação dos conflitos. E outro ponto, com relação à redução da taxa de juros, a gente verifica um movimento chamado de reflação, né? É um movimento em que a economia não se recupera, mas que o Estado ele detém uma capacidade maior de endividamento. Até que ponto, até aproveitando o gancho da professora Zélia, quando ela fala de juros, a gente observa essa questão por uma pedra angular, né? De um ponto de vista, a questão do endividamento do Estado, da redução de juros e da capacidade de maior endividamento do Estado. Até onde isso pode ser nocivo na ideia do senhor? Bom, você repete a primeira questão. A primeira questão é se a existência dos conflitos, se a existência de medidas defendidas pelos estados, por exemplo, as chamadas guerras, se elas fomentam essa questão de redistribuição, se elas facilitam a ampliação de conflitos. E o que pode ser feito, em tese, para que isso cesse e que o Estado, que a União não perca com isso? Né? Não, claro que facilita. Você está no meio de uma situação que já em alguns casos, dramática para os estados, né? E com enormes conflitos e desequilíbrios. Toda vez que você quer resolver problema dessa natureza, tentando ajustes pontuais, a situação tende a se agravar. O que já está na pauta de discussão? Assim, mais ou menos. Alguns estados se movimentam para discutir a mudança na Lei Candir. Por exemplo, não, vamos tributar as exportações do agronegócio, porque os estados, principalmente produtores de produtos agropecuários e agronegócio moderno, há muito tempo o Pará reclama da perda de receita para a incidência da exportação na produção mineral, e por aí afora. O ano que vem parece que terminaria o prazo para a revisão da Lei Candir para dar crédito financeiro, quer dizer, quer assumir crédito de equipamentos, crédito de insumo. Dificilmente isso vai ocorrer, dificilmente vai conseguir evitar que isso seja prorrogado. A discussão do rateio dos royalties do petróleo, da nova rodada de leilão do petróleo, já motivou, inclusive, um atraso na discussão, na aprovação da reforma da Previdência. É mais uma questão de conflito, porque cada um que vai discutir percentual faz a sua conta, mas o outro não acredita, não concorda. Para onde é que vai mais o dinheiro? Então, isso é uma manifestação clara da nossa tendência de não querer enfrentar o problema, e sim tentar ver se vai adiar o problema para ver se vai aparecer uma solução mágica na frente. Enfrentar o problema é isso que nós estamos discutindo aqui. Temos que rediscutir um novo modelo de federalismo fiscal. E aí, como eu já disse anteriormente, vou repetir, não acho que a gente tem que começar. Bom, o novo modelo deve ser esse aqui. Não funciona. Não funciona começar pelo fim. Eu, ao longo de muitos anos, já fiz isso também. Aprendi que isso não deve ser feito. A gente não deve ter a arrogância de dizer, numa democracia como a brasileira, que é complexa, né? Não, deve ser feito assim. Pronto. Você já começa criando animosidade de todos os lados. E eu acho que a gente deve... Não, o problema é sério.
Isso está afetando profundamente a sociedade brasileira, repercutindo negativamente na capacidade do Estado retomar um nível de crescimento compatível com a preservação e com a continuidade do avanço nas áreas sociais que ocorreu, inevitavelmente ocorreu nos últimos anos. Mas o que nós estamos vendo a continuidade dos avanços na área social está seriamente ameaçada por uma impossibilidade de manter uma taxa de crescimento compatível com isso. Essa é a questão que eu acho que a gente precisa discutir. Como conciliar as duas coisas daqui para frente? Porque com taxas de crescimento que não chegam a 1% do PIB, não vamos conseguir sustentar tudo o que foi criado nos últimos anos. É preciso que a sociedade compreenda. E acho que essa mensagem não está sendo passada claramente. Aí, enfim, é um problema que precisa não só de mudanças nas regras, é preciso mudança de atitude, de comportamento. É mais ou menos assim o jogo. É como o baile da gafieira. Eu nunca fui muito fã de gafieira, não, mas cheguei a frequentar algumas lá no Rio de Janeiro quando eu era jovem. Tinha ali o célebre Clube Elite na Lapa. Né? O baile da gafieira, a música era mais ou menos assim. Eu não sou cantor, nem vou querer cantar aqui. Mas a música era mais ou menos assim. A festa está animada, muita gente dançando no salão. E eis que, de repente, alguém se levanta e cai ao chão. Aí seguia mais ou menos aqui, é que o Zeca, não sei o quê, um crioulo, não gosto de usar essa palavra hoje. Não é? É da época. Né? O Zeca, um cidadão, viu um outro sujeito assediar, para usar a palavra da moda, uma outra mulher e foi pedir satisfações, etc. Porque o outro sujeito era franzino, não sei o quê, o outro era fortão. Né? Só que a música continuava. É que ele esqueceu que o sujeito era mestre de judô. Então, aí levou um golpe desse e caiu no chão. E aí continua mais ou menos assim. Mas a orquestra já tomou as providências. O trombone tirou porque o trombone tem aquele negócio que você põe para tirar um pouco o ruído do trombone. O trombone, eu não sei como é que chama aquilo, e botou ordem no salão. Então, o cérebro da gafieira é quem está dentro não entra e quem do lado de fora não tem como entrar. Desculpe, quem está dentro não sai e quem está do lado de fora não tem espaço para entrar. É o nosso orçamento. Então, quem está dentro é acomodado. Resiste a todas as possibilidades. No caso, se fortalece politicamente, as corporações, e quem está do lado de fora não encontra espaço para entrar. Ou você vai ter ampliar o salão, né? Senão não vai caber, ou vai ter que rever a música. Essa é a história do baile da gafieira adaptada à nossa discussão aqui dessa noite. Enfim. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão para fazer? Então, professor. Então, vamos mais um hein? Professor, o senhor vê alguma possibilidade de se criar um movimento para a extinção desses municípios? Vamos imaginar que, nesse cenário, haja uma redefinição dos recursos, porque se esses municípios pequenos hoje eles têm a destinação de recursos que garantem a sobrevivência deles, numa eventual mudança do FPM, alguma possibilidade de extinção desses municípios? O senhor falava aí do Rio Grande do Sul. A minha cidade, só a minha cidade, que eu lembro agora, talvez tenha mais, que foram criados 5 novos municípios. Então, Passo Fundo, hoje, que eu lembro, talvez tenha mais. Né? Então, de uma cidade, nós fomos transformados em 6. Tem 6 municípios que faziam parte antes do município de Passo Fundo. E
E 5.570 municípios. Alguns municípios têm um em São Paulo com menos de 1.000 habitantes. Né? O número de municípios com um número menor de 5.000 habitantes é bastante grande. Né? Então, nesse seu conhecimento aqui de federações no mundo inteiro, né? Se o senhor vê alguma possibilidade e se vê alguma conveniência nessa extinção, e se há a possibilidade do dançarino que está dentro lá, né? Porque o município está dentro, se há alguma possibilidade dele sair. Então, como é que o senhor vê aí nessa música da gafieira? Mas eu quero, assim, registrar meu agradecimento, professor, foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu já via muitos de seus textos, nós discutimos. Sou uma fã do seu estudo e agora eu vi que cresce mais ainda, né, seu interesse em tentar pensar, diagnosticar, então, já que o senhor disse que eu tenho que diagnosticar para buscar uma solução, né? Então, esse trabalho que o senhor está fazendo aí de diagnosticar a realidade, né? Nós vimos ali com o Fundo de Participação dos Estados, o Supremo julgou inconstitucional, foi dado um prazo para o Poder Legislativo não fazia lei, e acabou fazendo praticamente uma repetição do que tinha antes, né? Das dificuldades que o senhor comentava ali. Então, saindo dos estados nos municípios, inclusive por conta dessa seu relacionamento tanto com a federação, né, com essa federação dos municípios menores ou essa representação dos municípios maiores. Eu acho que não vejo. Não vejo. Acho que a gente precisa evoluir numa outra direção, que é criar mecanismos institucionais para promover a cooperação entre os municípios e os governos estaduais em determinadas regiões que congregam, seja esse grupo de municípios pequenos, sejam municípios grandes em regiões metropolitanas, porque essa cooperação não existe no Brasil hoje. Cada um cuida de si. E o problema, aqui o nosso ex-governador costumava dizer que o povo vive no município, mas não mais. Né? O povo vive num espaço urbano que é no qual eles circulam livremente. O povo demanda saúde em alguns lugares da cidade, o povo demanda educação em outros lugares. Então, a ideia do SUS, de uma rede de prestação de saúde que fosse mais ou menos a ideia do modelo inglês, que você chega num posto de saúde, depois você vai para... Não funciona. O cidadão quer ir direto para o hospital da capital. No Brasil, nós não temos que fazer isso forçadamente, eu acho muito complicado, mas a gente podia fazer mecanismo de incentivos à cooperação. Em algumas federações, as transferências constitucionais embutem incentivos. O Brasil tem outro espaço muito grande, o crédito financeiro das instituições públicas, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. O crédito, por exemplo, para você construir projetos habitacionais, não devia ser local. Porque nós estamos repetindo no Brasil o que a gente sempre criticava no antigo BNH. Fazia o conjunto habitacional lá na periferia da cidade. E os municípios não tinham condição de oferecer saneamento, transporte, etc. Agora foi pior, porque como você contratou as empresas privadas para construir o conjunto habitacional nesse projeto aí da Minha Casa, Minha Vida, né, foi mais longe ainda, porque o cidadão vai construir o projeto onde o terreno for mais barato. E não por acaso, os problemas da mobilidade urbana em todas as cidades grandes cresceram violentamente. Mobilidade, saneamento, problemas de atendimento à saúde também. E esses incentivos, você vai financiar um projeto de saneamento básico, não deve ser estadual, nem deve ser entre eles. Tem um problema jurídico aí que eu não acho que seria impossível de resolver, que é como é que o agente financeiro vai oferecer um crédito para um conjunto de municípios que são politicamente independentes, como é que você vai repartir a responsabilidade de cada um nessa operação. Mas eu acho que juristas sabem fazer isso de alguma maneira. Né?
O problema eu acho, é este. Eu, ano passado, conheci, mas hoje nem me lembro dos detalhes, o modelo alemão. Eles têm se não me engano, chama-se Kreis, né? Que é isso, é um regime onde os governos locais, os governos estaduais se reúnem, se mobilizam para agir coletivamente num determinado espaço que é comum, né? Claro que nós não estamos na Alemanha, mas a gente pode. Consórcios viriam nesse sentido. O consórcio é uma coisa que o Brasil acha que vai resolver o problema criando uma lei. Nós não criamos os instrumentos. A lei não pega. Né? Porque o consórcio não, você faz uma situação onde as regras de operação exigem que haja uma parceria constante entre os membros daquela região. Mas não ignora que tem eleição a cada 2 anos no Brasil. Uma para o governo estadual, outra para o governo municipal. Então as relações políticas dentro de uma região mudam a cada 2 anos. Então o consórcio não se sustenta se não houver uma afinidade política entre os agentes que administram aquela região. Há pouco tempo implantaram uma lei do Estatuto da Metrópole. Alguém viu alguma aplicação dessa lei? Eu não conheço. E acho que é inaplicável. Você vai ver lá o regime de gestão. É tão bonito, mas é tão inviável que eu acho que nós temos que tratar. O trinômio de um modelo de federalismo fiscal, eu diria que são 3 coisas. A harmonização das regras tributárias. Harmonização não significa uniformização, né? Harmonização, equiparação, que significa equiparar recursos e problemas, e cooperação. É o trinômio que eu considero deveria ser observado na construção de um novo modelo. Como fazer? Eu não quero dizer como, porque não tenho nada a dizer sobre isso. Professor, muito obrigado. Então, antes de fazer o encerramento, só vou registrar aqui mais um ponto de alinhamento, porque eu tenho insistido muito no fato de que eu vejo muita discussão sobre mudanças de tributos e etc. E eu digo que tem um campo muito vasto e pouco explorado, que é o aperfeiçoamento do sistema de cooperação federativa e dos instrumentos de cooperação federativa. Eu tenho insistido muito nisso. Querem mudar o tributo, querem mudar os instrumentos tributários. Eu falei, mas olha, todos os instrumentos de cooperação federativa não se fala muito nisso, não se desenvolve, e é um campo vastíssimo, né? Então, eu até digo, por exemplo, transferências voluntárias, tem um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal, quer dizer, o ordenamento jurídico em matéria de transferências voluntárias, ele é quase inexistente, né? Então, é um ponto que eu só ressalto, que também tenho defendido muito a necessidade de se dar mais atenção a esse aspecto, e que é um ponto que pode muito mais resolver problemas e tem muito mais campo a ser explorado e aperfeiçoado. Então, é mais um ponto em que eu manifesto a minha concordância. Mas, professor, muito obrigado, gostaria de agradecer muito. Ficamos assim, realmente lisonjeados com a sua presença, e não temos muito como agradecer. Vou lhe deixar aqui só um certificado de participação no evento, professor, muito obrigado. E eu vou deixar aqui também, com um mínimo brinde pela sua participação, um exemplar aqui do meu livro, que é o que eu tenho para oferecer no momento, que acabou de sair do coletânea de coletânea sobre de assuntos de direito financeiro, que é o Levando o Direito Financeiro a Sério, né? Então, fica aí constando como um agradecimento. Livro este que é gratuito e tem versão eletrônica na internet, então todos também estão presenteados automaticamente. E é só isso. Então eu fico muito grato, obrigado novamente por essa colaboração que deu esse ano de novo, e esperamos contar todas as vezes que for possível com a sua gentileza de nos enriquecer com as suas palavras, sempre muito bem-vindas. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, e agradeço a sua presença aqui, participação.